Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Bom, prontos para a nossa primeira aula desse curso de liderança que marca. Bom, nessa nossa aula introdutória, nós já iremos falar, sim, do nosso primeiro princípio de liderança, mas como falei, no vídeo de divulgação desse curso, nós falaremos de mais de 30 princípios aqui. E eu confesso que eu não vou ficar preocupada em dizer esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Você vai ver que são mais de 30, inclusive lá na nossa área, deixa eu até colocar aqui para você ver, na nossa área de membros, caso você queira ir além, que são com as ferramentas do coaching, do mentor e da gestão de carreira. Entre outras novidades que tem lá, você pode, tá aí o link para que você possa acessar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala dessa liderança que marca é o seguinte: nós praticamos aqui a liderança servidora. Existem vários modelos de liderança, como existem vários modelos de administração. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca mencionei, eu acho que cabe aqui. É que eu sou formada em gestão empresarial, entre outras coisas. Então, assim, existem vários modelos de administração e, na verdade, a gente aplica a administração em todas as áreas da nossa vida, independente, é claro, da nossa formação acadêmica. Então, eu particularmente, e aqui na AIM Brasil, a gente aplica um modelo de liderança servidora que, de forma extremamente resumida, porque a ideia não é a gente esgotar o assunto, muito pelo contrário, o modelo de liderança servidora é um modelo, como a gente falou no vídeo de divulgação, que é aplicado por Yeshua, por Buda, por Gandhi, por Madre Teresa de Calcutá, entre outros líderes que passaram por aqui e passarão. Então, o que é então essa liderança servidora? A liderança servidora é esse modelo de liderança que o líder é o servo. Então, quando a gente costuma ver falar de líderes, a gente sempre olha o quê? O que a gente, não é nem que a gente olha como se a gente tivesse a intenção de, mas na verdade a nossa mente já está programada quase que como um inconsciente coletivo, é a gente olhar para aquela figura do líder como ele é a pessoa proeminente e todos os seus liderados estão ali literalmente para servi-lo. No modelo de liderança servidora é justamente o oposto. Pegando um exemplo aqui, sem entrar em termos polêmicos, independente do local do mundo que você está, existem governantes, Existe, se for no modelo mais presidencial, você tem um presidente, se for numa monarquia, você tem um rei, e assim vai. Então, qual é a finalidade, falando do Brasil especificamente, ou em países democráticos, qual é a finalidade do presidente, do prefeito, do governador, dos senadores e tudo mais? Na verdade, a finalidade deles é qual? Servir o povo. E, de novo, aqui a gente não está entrando no mérito político, é só didático. A finalidade deles, ou a existência deles, é para quê? Para servir o povo. Agora, quando a gente olha para os líderes de uma maneira em geral, a gente não consegue enxergar esse serviço neles. Por quê? Porque geralmente a gente tem um outro modelo de liderança na nossa mente. Agora, quando a gente fala no modelo dessas três figuras que a gente está tomando aqui como base, eles fazem exatamente o inverso. Por quê? Porque eles não estão ali para serem os proeminentes. Eles estão ali para servir ao povo, eles estão ali para servir a sua comunidade. A gente vê também Mahatma Gandhi, a gente vê também o Mandela, entre outros, tá certo? Então, o que esses líderes têm? Aí vem uma outra pergunta, tá? O que Buda, Cristo, e Gandhi, Mandela, entre outros, eles têm em comum? O que eles têm em comum? Eles fizeram discípulos. Então, quando a gente pensa no modelo de liderança servidora, é um líder que a finalidade dele não é ter seguidores. A finalidade dele não é essa. A finalidade dele não é ter 500 zilhões de pessoas seguindo ele. A finalidade dele é qual? Formar
outros líderes, o que a gente vai chamar, num termo mais espiritual, de discípulos. E se a gente for pegar uma expressão no hebraico, a palavra é talmidim, né? Discípulos ou discípulo talmid. Então a finalidade, e aqui eu vou pegar nesse caso muito específico Yeshua, pensando claro dentro da minha espiritualidade, Yeshua, o que ele fez? Ele fez discípulos. Mas se a gente for olhar Gandhi, a gente for olhar Buda, eles também fizeram discípulos. Haja vista os budistas que existem, entre outros, ok? Então, o que esses três líderes, né, eles têm em comum? Eles fizeram discípulos, eles fizeram talmidim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que um líder servidor, ele não está preocupado, principalmente quando a gente fala da era das redes sociais que a gente está atualmente, eles não estão preocupados em ter seguidores, eles estão preocupados em ter alunos, que é uma outra expressão extremamente propícia para a nossa realidade. Aqui dentro da AIN, a gente também não está preocupado em formar líderes, apesar do título do vídeo ser liderança servidora, ou o título do curso, né, ser a liderança que marca com base na liderança servidora. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, eu vou até compartilhar com vocês aqui, deixar aqui na tela, o nosso objetivo é formar outros mentores. Então a gente por exemplo, na nossa mentoria Leader Training, a gente não tem a finalidade de formar líderes. Eu explico, tá? A nossa finalidade é formar mentores, para que esses mentores formem outros mentores, que vai formar outros mentores, que vai formar outros mentores. É exatamente isso que Yeshua fazia. Quando a gente fala de formação de liderança, e aí aqui eu vou pedir para você já se ater a isso para as próximas aulas. Todas as vezes que eu for falar liderança, falar líder ou falar mentor, ou mentoring, eu estou falando da mesma coisa. O nosso objetivo não é formar pessoas que vai querer ter seguidores, ok? Bem devagar. A nossa finalidade não é te ajudar a ter seguidores. Já vou dizer aqui de cara. A nossa finalidade é transformar você num líder que vai formar outros líderes. A nossa finalidade é formar você como mentor para que você gere outros mentores. E com isso, a gente vai ter o crescimento exponencial que a gente tanto deseja, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, que Cristo, Buda e Gandhi tinham em comum? Eles formaram mentores, eles fizeram talmidim, eles fizeram líderes. E o que é a liderança servidora? A liderança servidora é o estilo de liderança aonde a Hadassah sai de cena para que os meus mentorados, né, para que os meus talmidim, eles possam ter a proeminência. Que um exemplo claro disso daqui, a gente vê no mundo do futebol. Eu acho que vocês sabem, eu gosto de esporte, já tentei ser atleta lá em 1900 em Guaraná de Rosca. E o que eu vejo todas as vezes, né, entrevistas quando termina o jogo, né, quando o técnico vai lá dar a entrevista. Eu vou pegar um exemplo aqui bem emblemático, que não é o caso, mas me veio à mente aqui agora. Na Copa, talvez de 94, não vou saber se é essa, que eu acho que o Roberto Baggio chutou a bola lá por cima do travessão. Não foi isso, pessoal. Não vai pesquisar na internet para ver como é que foi a entrevista do técnico. Mas o que os técnicos dizem, o que esse técnico disse, né? Eu estou dizendo, olha, nós perdemos porque eu. Aí eu fico pensando, gente, esse eu é sem ser egoísta ou egóico. Foi o técnico que chutou a bola por cima do travessão? Não, foi o Roberto Baggio. Mas o que o técnico faz? Todos os técnicos fazem isso, ele assume a responsabilidade para si.
Ele diz, a culpa foi minha, que peguei a estrela do time para colocar para bater o pênalti. E se ele não coloca a estrela do time para bater o pênalti, a culpa seria dele de qualquer maneira, porque não colocou a estrela do time para bater o pênalti. Então, assim, essa nossa aula vai ser aula introdutória, tá? Não vai ser aula ainda do princípio, vai ficar muito extenso. Bem que eu falei que iria até 30 minutos, né? A gente está com 10 minutos, então eu vou dar o primeiro princípio agora junto com a introdução. Não vou não, porque vai ficar confuso, vai emendar um assunto no outro. Então, olha só, isso é ser um líder servidor. Ele assume a responsabilidade, não só no sentido de... Ele não é o protagonista. E também não estou dizendo de levar sempre a culpa, mas eu estou dizendo o seguinte, que o líder servidor, ele é aquele líder que os seus mentorados, tá certo? Os seus liderados, eles são as estrelas, eles são as pessoas proeminentes, enquanto eu, Radassa, a minha função, a minha finalidade é apenas te servir como sua mentora, como sua líder. Eu espero que você tenha entendido essa parte da introdução. Então, até o próximo vídeo. Shalom, shalom.